Ai. Oi? Oi, Fabrício. Oi, Helena. Vocês me escutam? Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. A gente vai só esperar aqui. A Samanta já chegou. Vocês são os apresentadores dos outros dois artigos. A gente vai esperar só uns 5 minutos aqui para iniciar a sessão, tá bom? Certinho, obrigada. Eu que agradeço. Oi, professora Helena, desculpe, professora, só queria uma informação, por gentileza. É essa que vai discutir a cadeia do Pirarucu? De gestão socioambiental? É, Bárbara? Sim. É a sala G3, FEA 1, é isso? Isso. Ah, então é aqui mesmo. Obrigado, tá? É aqui. Professora Helena, eu não sou autor, não. Eu apresentei mais cedo, é porque, como eu sou da região amazônica, eu sou interessado nessas discussões. Pirarucu é um peixe aqui da nossa região. Prazer, Prazer, Fabrício. Prazer todo meu, professora Bárbara e Larissa, e desejo a todos uma excelente apresentação. Estou aqui para assisti-los e aprender com vocês. Boa tarde. também. Oi. Gente, só um momento. A gente está passando aqui algumas. Daqui a pouco vai iniciar.
Oi, gente, boa tarde. Vocês conseguem me escutar? Sim, Professor, eu acho que eu vou conseguir entrar aqui. Vai, só um momento, tá?
Mas aí, se já está os potes, eu só vou correr para duas salas Tá, para a gente chegar. Tá. Qualquer coisa você avisa a gente. Amanhã. Virtual. Boa tarde, gente. Vocês conseguem nos ouvir? Aqui dá para ouvir normal, Bárbara. Vamos para terminar, eu tenho que fazer. Oi? Sim. Uma virtual de manhã e eu queria uma tarde. Presencial. Acho que é Quem que é o seu diretor? É a Vera. Eu peço para a Débora resolver isso. O problema todo é a minha Credencial. entradas, porque como eu fiz inscrição online, não aceitava mais grau aí eu fiz online. Então, assim, aí não me mandaram copiar coisa. Nada normal. Né? Nada é normal. Tem que ter emoção, né? Tá E se nas configurações do Zoom aí que a gente tinha colocado a parte não dá para se falar, você tem que fazer Vocês mudaram alguma coisa? as configurações. Será que você mudar de sala, não? Acho que dá certo, né? E se a gente consegue mudar para lá, a gente vai deixar aqui. Vocês mudaram no Zoom? Não, O que está fazendo? Oi. Alô? Teste, oi, teste. Está ouvindo? Ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agora é questão de fato. O pessoal está ouvindo. Mas eles devem estar te ouvindo. O senhor está na sala. Você está na sala? Mas está com o meu ouvido? Não, está com o do... Ah, não, deixa. Eu não vou estar lá. Não, mas é a mesma sala, não está ali, não. Vamos achar que eu estou lá. Ah, sim. Não é que eu tenho que fazer uma avaliação no final, eu não posso, né? Então desloga e loga para o senhor. Se for melhor, né? Não vai dar.
Ai, E aí, vê se eles escutam. Oi? na verdade, eles não estão ouvindo. Não, mas teoricamente, Eles estão aqui, essas não? pessoas estão ali. Eles estão ali. Ó, Nós estamos ouvindo, sim. Estão ouvindo? olha, Helena. Sou eu, tô ouvindo. É isso aí, gata. Valeu. Liga a câmera pra gente te ver. Ela tá com o Josué ali, ó. É o José, se ele der uns gritos, vocês não reparam, não, gente. O José fica sempre aqui. Vocês não estão me vendo, né? Não, eles estão vendo, na verdade, toda a sala. Não sei se você tá vendo lá em cima. Ah, tá. Eles vêm, Então eles não estão. aparecer. Não, a gente não aparece, porque só estão vendo quem tá na primeira fila. Tá vendo ali, ó? É só se a gente tivesse nessa cadeira. Fazer o compartilhamento. Acho que a gente pode. Compartilhar a tela, né? Acho que a gente pode mandar um link para eles e. Pode ser também. Compartilhar. A tela e compartilhar. Mas já fez. Lá embaixo. É que o negócio do Zoom fica por cima dele. Nessa setinha aqui pra baixo. Isso. Oh, que show. Ficou lindo. Essa aqui, essa aqui é a apresentação. Ah, Vamos começar a apresentação. Se puder, então É que, na verdade, vocês têm que compartilhar a tela com som, né? Para que quem tá lá consiga escutar. Talvez descompartilhar e compartilhar. Eu sugeriria isso. eu acho que a gente pode mandar o link para eles e passar aqui também, né? Não, se a gente compartilhar com som, funciona. Se me permite, aí eu faço. Consegue? Claro. Só vamos só se puder pagar um vídeo. Ah, Pessoal, eu sou Marcelo, sou aluno de iniciação científica da FEA. eu acho que tem que colocar Saída de som a saída de som. de alguma outra caixa. Dá uma saída antes que tava pronto. É, Deixa eu ir embora. entendeu? Ah, é? Obrigada.
Lá no seu caso. Sim. Isso. Isso lá embaixo. Pessoal, vocês escutaram o som do vídeo? Talvez eles estejam falando Aqui no chat. não. Aqui não, nós não escutamos a apresentação que vocês passaram. Os gringos falaram, então. Vocês não escutaram a apresentação? Está sem som? Sem som. A gente só vê que vocês estão assistindo aí no telão. Bárbara, Oi, Júlia. tem que compartilhar a tela, a apresentação no Zoom. Não, a gente compartilha. Tem A que, gente estava com áudio. pra gente não tá passando aqui, olhando pelo Zoom. Não tá compartilhado. Isso. Aí compartilhar. Isso aqui. Não, lá. Sim. Não, compartilhar o azulzinho ali, ó. Canto direito inferior. Compartilha isso. Não, isso aí. Esse. Isso. Pastagem. Vamos ver aqui. Não, pessoal, só. Vai ter que montar o vídeo e apresentar isso. Eles já ouviram também, não ouviram? Eles não ouviram? O que a gente está aqui, eles não conseguem ouvir. As gurias ficam escutando. Nós vamos para escutando. Só estão escutando a gente falando. Elas estão Entenderam a minha falando, pergunta? mas a gente não sabe o vídeo. Pode ser. Deixa eu ver. Então, pessoal. Divide produção. Talvez tenha que chamar uma mais um. Vem aqui. É que a coisinha dos uns aqui em cima aí. É ruim mesmo. Aí, ó, agora que ele saiu. Não, tem que. Eu pensei que talvez quando a gente mudou a saída do som,
A gente não compartilha de Não novo? compartilha de novo. Pode ser. A gente pode ter feito isso também. Tenta descompartilhar e agora compartilhar de novo. Os mestres e doutores a gente precisa para compartilhar uma sessão no Zoom. É isso, né? A verdade é essa. A pessoa faz uma modelagem de equações estruturais, programa algoritmo, mas não compartilha no Zoom. O cara de TI na difícil. empresa falou para o professor, vai, professor, isso é para você. Gente, a gente não tá ouvindo aqui. O microfone fechou. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. Se vocês não escutarem o som do vídeo, vocês avisam. Bárbara, talvez seja melhor botar o link dos vídeos no chat, então, não se vocês estão com dificuldade. Daí cada um aqui do Zoom assiste, então. E depois vocês falam qual vídeo vocês vão assistir, cada um aqui assiste. Ok. A gente vai assistir esse. E vou colocar aqui, então. Tá. Beleza. Como é que a gente...
Está me ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo. Eu vou colocar o link do próximo vídeo. Esse, né? Embaixo mesmo, mais embaixo. Aí. Tem disclosure? Acho que tem. Depois, a minha. Olha, oi, sim, Camila também são. Mas eu digo que muito específico. Você vai pensar que a possibilidade de esconder, às vezes a gente não está usando. Melhor esse aqui. Isso. Acho que
Olá, tudo bem? O título do artigo é Work Passion, Identidade Organizacional e Desenvolvimento Sustentável, caso de uma empresa varejista brasileira. Meu nome é Leididai Pereira de Souza, junto comigo estão Mara Rosália Ribeiro Silva, Camila Fernandes, Samantha Frolic, todas doutorandas no curso de Administração da Universidade Federal do Paraná, acompanhado pela professora Mariane Lemos Lourenço. No artigo, nós trazemos a sustentabilidade como um elemento definidor da identidade organizacional, entrelaçando debates sobre a escassez de finitude dos recursos naturais, problema de desigualdade social, como também um elemento essencial da qualidade de vida e do desenvolvimento da vida humana nas organizações. Aliado a isso, nós trazemos também a paixão, que é um elemento individual, que vai definir ou considerar o que é importante para a pessoa, a ponto que ela invista tempo e energia, além de internalizar isso na sua identidade. Então, com isso, o nosso objetivo é analisar a relação da Work Passion, identidade organizacional e desenvolvimento sustentável a uma empresa varejista brasileira. No referencial teórico, nós trazemos 3 principais conceitos. A Work Passion, ou paixão pelo trabalho, como forte inclinação para uma atividade que o indivíduo gosta, acha importante a ponto de investir tempo e energia, e de forma repetida, essa atividade ela pode ser internalizada na sua identidade. A identidade organizacional, que é um conjunto de representações dos seus integrantes, sendo assim, eles compreendem e dão sentido à organização. E, por fim, o desenvolvimento sustentável, como aquele que visa atender às necessidades sociais, econômicas, culturais, da atual e das gerações futuras, equilibrando o uso razoável dos recursos naturais. Então, são esses 3 elementos que nós vamos entrelaçar em nossa análise. Como metodologia, adotamos a estratégia de estudo de caso, seguindo as etapas delineadas por Toledo e Chiaichi. Então, a unidade escolhida foi a Magazine Luiza. Coleta de dados correspondeu a reportagens e outras divulgações da empresa realizadas entre 2019 e 2021, com informações históricas, com informações de cunho estratégico e ações realizadas em relação à sustentabilidade. Então, como análise e interpretação de dados, nós utilizamos a análise de conteúdo, que foi dividida em 3 etapas principais. A pré-análise, fizemos leitura e releitura do material coletado. A exploração do material, fizemos codificação, classificação e categorização dos entendimentos, significados encontrados. E o tratamento, a inferência e a interpretação foi realizada de forma crítica e reflexiva das informações coletadas nesses materiais. Na descrição histórica da empresa, nós identificamos que a empresa é familiar, liderada por Luiza Trajano. Eles passam por um ciclo de crescimento sustentável desde 2002 e atuam hoje em lojas presenciais e vendas online. Sobre desenvolvimento sustentável voltado para inovação e meio ambiente, verificamos que há uma grande articulação de lojas presenciais e distribuição online com vendedores nacionais, ampliando o impacto e a abordagem da empresa quanto à ampliação de renda de outras pessoas externas à empresa. Eles atuam também na digitalização dos processos, inclusive com o uso de um assistente virtual que reduz seu impacto com relação à criação de resíduos. Além disso, atua em programas de coleta de materiais recicláveis. O desenvolvimento sustentável voltado para o bem-estar das pessoas, ele é ocorrido por meio da atuação forte na política de diversidade, com programas de trainees para pessoas negras e para a inclusão do gênero feminino na organização. Eles também atuaram, principalmente durante a pandemia, no ativismo empresarial, no Provacina, e para a realização do distanciamento social pelos funcionários sem o risco da demissão. Na discussão dos resultados,
nós verificamos que a paixão pelo desenvolvimento sustentável é construída por meio da sustentabilidade tomada pela empresa como valor nas ações e interação com a sociedade. Nós verificamos também que a internalização do desenvolvimento sustentável na identidade organizacional se dá por meio da internalização da sustentabilidade ao longo da história da empresa, considerando o desenvolvimento sustentável como estratégia de negócios. Isso é reforçado pela prática e priorização do bem-estar das pessoas por meio das ações de diversidade racial, ações de diversidade de gênero e também pela ação pró-vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia. Também é evidenciado e fortalecido por meio da identificação dos funcionários com essas práticas, o que reforça ainda mais a sustentabilidade na identidade organizacional da empresa. Terceiro ponto, nós verificamos o empenho da alta gestão em fomentar o desenvolvimento sustentável como paixão. Isso ocorre por meio do posicionamento público da liderança a respeito da sustentabilidade, defendendo essas ações. Também se dá por meio da criação e implementação de ações de desenvolvimento sustentável como estratégia da organização. E essa paixão, ela pode funcionar como um fator emocional, motivacional, relevante para as decisões estratégicas da empresa junto com os stakeholders. Nas nossas conclusões, verificamos que os aspectos fundamentais para a consolidação da identidade organizacional perpassa pelo processo de ação e ajustes constantes dos programas de sustentabilidade, provocando a vivência dos membros das organizações à medida que estes constroem e consolidam a sua própria identidade. Também vimos como é importante o alinhamento ético entre a ação realizada pela empresa e o discurso divulgado para a sociedade. Também como contribuição teórica, nós avançamos na articulação sobre como a paixão se corporiza dentro das organizações por meio das práticas de desenvolvimento sustentável e de sua identidade organizacional. Além disso, nós discutimos a paixão como um componente emocional no nível organizacional, sendo também impulsionadora das práticas organizacionais de desenvolvimento sustentável. Essas são as nossas referências e o nosso muito obrigada. E o quartinho abre. Claro que é rolar isso aí, né? Básico. Ali no vermelho, interromperam. Isso. Isso aí. Sim, não. É isso? Você já vai, Júlia. Isso já foi. Né? Eles estão escutando. Ó, tá dando certo. Eles escutaram dessa vez? Uhum. Antes tarde, mais tarde. Bom, o trabalho apresentado nesse vídeo é o ODS nas universidades, revisão sistemática utilizando a inteligência artificial. Esses são os autores. Eu sou uma das autoras, meu nome é Helena. E o problema de pesquisa que esse trabalho visa responder é como que estão sendo avaliados os ODS no contexto das universidades. E o objetivo desse trabalho é fazer uma revisão sistemática da literatura para verificar como que estão sendo avaliados os ODS no contexto das universidades, além de encontrar lacunas, palavras-chave, como maior ocorrência, autores e trabalhos mais relevantes no âmbito desse tema.
para isso foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial, na linguagem R, visto que as universidades são atores fundamentais, né, no desenvolvimento e disseminação desse conhecimento, dos ODS. O referencial do trabalho está dividido em ODS, uma revolução, a Agenda 2030, o chamado para a Revolução Global, e os ODS nas universidades. Então, o trabalho começa destacando o que são os ODS, como eles foram criados, e depois os ODS nas universidades. Então, os ODS foram criados pela ONU em setembro de 2015, tratando sobre mudanças climáticas, energia renovável, alimentação, saúde, qualidade da água, equidade e justiça social. Ao todo, são 17 objetivos, e para cada objetivo existem metas a serem cumpridas pelos países. Então, são 169 metas. Aqui, no trabalho, é falado sobre a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Foi definida pela Unesco de 2005 a 2014, no qual a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, auxilia destacando boas práticas nos currículos escolares para o desenvolvimento sustentável. Então, segundo a Donbent e outros autores, estão surgindo debates sobre a importância e o protagonismo da educação para o desenvolvimento sustentável, com base em discussões sobre o papel das instituições de ensino superior, que é o tema desse trabalho, como estão sendo medidos os ODS nas universidades. A educação para o desenvolvimento sustentável pode auxiliar a colocar os ODS em prática, para ele sair desse campo apenas teórico. A metodologia do trabalho foi dividida em 3 partes. Então, os estudos foram coletados, foram eliminados os trabalhos duplicados e foi realizada uma análise descritiva e quantitativa daqueles que ficaram. Posteriormente, foi utilizado o pacote Bibliometrix, que é um pacote que está na linguagem R, no RStudio, que é uma linguagem de código aberto, e foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa desses estudos, palavra-chave mais relevante, nuvens de palavra, artigos e autores mais citados. Por fim, foi aplicado o Topic Modeling, que é uma mineração de texto, uma ferramenta de mineração de texto, e foi aplicado nos títulos e resumos dos estudos selecionados para apontar quais são os assuntos mais abordados neles. Foi realizada uma busca cruzada, então, nas bases da Web of Science e da Scopus, com as seguintes palavras-chave: University, Indicator, Index, Índice, Evaluation, SDG, que é os ODS em inglês. E não foi definido um horizonte temporal para essa pesquisa. Por fim, ficamos com 97 artigos, eliminando esses artigos repetidos. Inclusive, foi usado um algoritmo para fazer essa exclusão. E aqui os resultados. No Bibliometrix, analisando os artigos mais citados, são 3 mais citados. O primeiro e o segundo mais citado, existe uma discrepância. O primeiro tem 994 citações, o segundo tem 85 e o terceiro 42 citações. Depois disso, as citações ficam mais próximas. No artigo mais citado, os autores discutem a mortalidade materna, que foge um pouco do assunto desse trabalho. E como é fundamental uma ação para cumprir o objetivo 3, né, que é a redução da mortalidade, da eliminação da mortalidade materna. E a meta é reduzir a mortalidade materna para menos 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. No segundo trabalho, que é um estudo de caso do Albareda, Tiana e outros autores, de 2018, os autores definiram como objetivo explorar os princípios e práticas do desenvolvimento sustentável no currículo universitário, que já é um trabalho bastante relevante para esse artigo, pois está dentro do tema estudado. Essa é a nuvem de palavras, com as 40 palavras-chave com maior concorrência nos estudos selecionados, e é notório como as palavras Nações Unidas, planejamento foram destacadas como as mais relevantes. Mas podemos ver também sustentabilidade, educação superior,
mortalidade materna, meia-idade, também estão destacadas na nuvem de palavras, corroborando com os resultados achados. Esses são os tópicos mais relevantes. Os tópicos mais relevantes também corroboram com o resultado que tivemos no Bibliometrix, e o tópico mais citado é o tópico 1, que fala sobre exatamente universidade, sustentabilidade e ensino, né? Então, a gente vê como é importante, como analisando essa base de dados, é um assunto, um tópico dos mais importantes, que é bastante tratado. Também temos como resultado como é um tema recente, né? A partir de 2015 que surgiram mais trabalhos falando sobre ODS, porque antes não tinham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eles vêm se tornando um campo de estudo relevante no contexto do desenvolvimento regional sustentável. A universidade tem um protagonismo importante nisso. Então, segundo Crow, Bolton e Lucas, as universidades ocupam um lugar privilegiado dentro da sociedade, com um inquestionável protagonismo em torno da criação e difusão do conhecimento, além de serem potentes impulsionadores de inovação global, nacional e local, que promovem o desenvolvimento econômico e bem-estar social. Então, existe a discrepância que já foi falada, né, dos 3 artigos mais citados, o primeiro falando sobre mortalidade materna e os outros falando sobre educação e sustentabilidade. Então, fica claro como é importante tratar, pesquisar e analisar os ODS no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, apresentando casos práticos das universidades, considerando o papel do protagonismo na formação e difusão do conhecimento. A limitação do estudo é porque foram pesquisadas apenas em 2 bases de dados e com essas palavras-chave limitadas. Seu cartão de benefícios merece ser promovido para um cartão com benefícios flexíveis da sua área. Depois eu acho que a gravação dela que foi baixa mesmo, né? Sim, estava um pouco baixo. Gente, obrigada. Faltou agradecer, né, no vídeo. Desculpa aí. Eu fiquei tão desesperada com o tempo que eu acabei o trem sem agradecer. Desculpa. Bom, pessoal, a gente está um pouco atrasado. Vamos só comentar rapidamente. A gente teve aí 3 artigos de desenvolvimento sustentável do ODS, com uma revisão sistemática que a gente acabou de assistir. Os outros 2 com significado, né? Muito interessante, um tema bastante relevante. E um de gestão socioambiental que foca justamente na questão da cadeia produtiva do pirarucu e dá uma boa visão da fraqueza da relação da comunidade que faz a pesca e não consegue, com isso, ter sustento para a sua vida. E são 4 artigos que eu achei muito interessantes. Oi, gente, eu sou a Bárbara. Eu fiz algumas pontuações com relação ao que eu li do artigo. Eu sou doutoranda da Universidade Federal do Ceará e atualmente eu pesquiso na área de inovação. E aí tem a questão da gestão socioambiental, ela tem bastante interação com essa área que eu estou pesquisando, que é a inovação. No primeiro artigo, que foi da cadeia do tiro do pirarucu, eu só fiquei com dúvida com relação a uma coisa, na verdade, porque eu achei ele bem interessante, porque realmente o nosso grupo eu não domino, né, assim, a questão da bioeconomia, coisas desse tipo. Mas quando eu olhei a metodologia, eu fiquei com dúvida, na verdade, foi na parte da metodologia e no que ele apresentou no vídeo. Porque na metodologia ele coloca um quadro e tem o número de pessoas entrevistadas, tem a questão do pesquisador, do assessor, e tem todo o detalhamento.
E aí, só que ele fala uma informação importante que também tem na análise de dados, que ele fez a pesquisa com mais de 50 pessoas numa comunidade. Foram os pescadores. Aí eu só acho que seria interessante colocar essa informação também lá na metodologia, porque eu não consegui encontrá-la. Aí essa seria a minha sugestão mesmo para esse artigo. Eu achei ele bem legal, bem interessante, porque, como eu falei, é uma coisa nova, né? Um assunto novo, um assunto que eu não conhecia, e pela leitura, a contribuição que eu acho que, como sugestão que eu teria, de fato era essa, de acrescentar essa informação que já tem na análise, na metodologia, que ele acabou por falar também no vídeo, mas que dentro do quadro que foi apresentado não tem. E esse foi o primeiro artigo, aí o segundo foi o do Visconde, que era para junto, né? Bom, essa questão do Visconde e dos objetivos do desenvolvimento sustentável é bem interessante, porque atualmente eu estou dando aula numa escola técnica, e aí os meninos eles apresentaram ontem, eu cheguei de Fortaleza hoje, eles apresentaram ontem um projeto sobre as ODS. E lá eles falaram sobre a ODS 13, que tem relação com a questão do clima, né? E, de fato, esse artigo que a gente colocou, que é a questão das barreiras e dos facilitadores, na verdade, a gente ainda, na parte prática, tem inúmeras barreiras. Então, assim, para a aplicação da ODS em si. Então, os meninos, eles estavam fazendo esse projeto, eles até fizeram um projeto sobre drones ambientais, sobre outras coisas, e a gente viu o quanto que é difícil colocar, de fato, isso para frente, o quanto que é dificultoso, né? Então, a gente resolveu até tentar alinhar isso com algum tipo de empresa para ver se consegue colocar para frente, para tentar tirar essas barreiras. Porém, esse artigo da Júlia me remeteu muito isso, porque ontem a gente tentou fazer a parte prática disso, né? A gente viu o quanto que é dificultoso. Então, com relação a esse artigo, eu só acho que ele é extremamente atualizado e ele está bem descrito com relação a, sobretudo, essa barreira, né? Que é algo que está muito na minha mente, porque foi algo que eu acabei por vivenciar na prática ontem mesmo com os meus alunos lá. E aí, com relação à ativação eu achei muito interessante vocês terem trabalhado a questão da Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza, na pandemia, ela tem uma característica que é interessante, porque ela cresceu apesar da pandemia, né? Então, ela foi uma empresa que, de e-commerce, ela já tinha um e-commerce muito bem estruturado, e aí, durante a pandemia, ela teve inúmeras vendas, teve inúmeras questões. Então, eu aprendi muito lendo o artigo em si, e como sugestão para próximos trabalhos, talvez, acho que vocês vão continuar nessa temática, seria fazer a comparação da Magazine Luiza com outra empresa de varejo. Eu acho que traria um estudo de caso tipo, né? De duas empresas americanas, enfim, empresas que, no caso, têm essa mesma linha de varejo como a Magazine Luiza. Eu achei bem legal. E, por fim, esse da ODS, foi falando sobre a inteligência artificial, o artigo que eu apresentei também no SEMEAD foi sobre revisão sistemática. Só que aí a gente fez lá no VozBuilder, né? Peguei lá os dados dos campos e a gente viu no VozBuilder. E, assim, como no artigo, nos outros artigos dela também, aprendi muito. Nesse aqui, eu achei o auge, porque foi um modelo estrutural que eu já tinha ouvido falar, mas que eu nunca tinha visto assim tão bem estruturado. Essa questão que toda a mineração que vocês fizeram dos dados, então, me auxiliou até mesmo nos próximos artigos que eu pretendo fazer dentro dessa parte de revisão sistemática. Então, eu realmente aprendi bastante com esse último artigo, e eu não anotei nenhuma consideração especial, porque
eu fiquei fazendo uma comparação com o que eu apresentei, e eu achei esse aqui extremamente rico, assim, com muitos dados e com uma estrutura assim, de metodologia muito relevante para a academia e muito relevante para os próximos artigos, né? Assim, você pega uma revisão sistemática para você fazer artigos depois. Então, eu acho que você pegar esse artigo aqui, esse artigo de revisão sistemática, para fazer novos, assim, ele dá uma estrutura muito boa mesmo. E é isso, professor. Agradeço a atenção, gente. Peço desculpas pelas questões. Obrigada a você. Que tiveram na sessão. Alguém tem algum comentário a fazer? Tem? Alguém tem algum comentário? Não? Bom, então a gente pode encerrar a sessão. Eu queria convidar vocês para ir para comparecerem à reunião do network. Eu vou mudar, então, a sala do Zoom para lá. Eles têm acesso, né? Eu pensava que mandar o link aqui, deixa eu só... Tá, sim. Consigo. Quer? Aceite. Isso que não deu para... Gente, não deu para mostrar metade que a gente fez um barulho. Fora que ela fez uma... E também de avaliação e adaptação, tá bom? Eu escolhi os tópicos, toda uma metodologia. Qual é a melhor quantidade de tópicos? Nossa, todo mundo, hein? E que também acessem a sala de network. Vou casar com a metodologia. Obrigada. Obrigado. Vou casar com a metodologia. Não trabalho.